Senador Paulo Paim, bom dia ao plenário, as pessoas que acompanham a audiência pela Rádio Senado, pela Agência Senado e pela TV Senado nesse momento, também acompanham pela internet. De imediato eu queria fazer um agradecimento, senador, em nome do Conselho Nacional de Juventude. O Conselho Nacional de Juventude é um órgão composto por mais de 70 organizações nacionais de juventude, e órgãos públicos também, pela aprovação do Estatuto da Juventude no Senado em abril e agora a aprovação dele na Câmara. Reforçar esse agradecimento do Conselho Nacional de Juventude. A gente sabe o papel importante que o senhor teve, que a senadora, deixar registrado também o papel da senadora Ana Rita, agradecer a assessoria do senador Wellington Dias, aqui na pessoa da Eunice, a assessoria da senadora Lídice da Mata, que foram muito importantes para a aprovação do Estatuto da Juventude, que é discutido, vinha sendo discutido há 10 anos pelo Congresso Nacional e já adiantava uma série de direitos que as suas apresentavam como demandas nas últimas manifestações. Direito à cidade, direito à mobilidade urbana, que agora a imprensa marrom descobre que são novos direitos, mas a gente não defende como novos direitos, a gente discute isso desde a primeira Conferência Nacional de Juventude em 2008 e no Estatuto da Juventude desde 2003, na Comissão Especial de Juventude da Câmara dos Deputados, que apresentou o Estatuto da Juventude e o Plano Nacional de Juventude. Então, esses já eram temas que constam nesses projetos de lei. O Estatuto vai agora para a sanção da presidenta Dilma Rousseff, e a gente acha que o Estatuto materializa boa parte das demandas que as ruas têm apresentado. Então, de início, alguns elementos eu pensei em tratar das manifestações a partir de alguns eixos de temas que foram apresentados nessas manifestações e nos atos que mobilizaram o país agora em junho e julho. De início, a questão do transporte público, O MPL fez uma apresentação importante e aí é preciso identificar porque que esse foi o estopim das manifestações nas ruas. Hoje, o tempo passado, as horas passadas em ônibus e metrô, principalmente nos grandes centros urbanos, se constituem nos momentos mais infelizes do dia de boa parte da população brasileira. Ou seja, mais do que o trabalho, que paga pouco para a população apenas sobreviver, o tempo que as pessoas passam no transporte público hoje é um tempo de infelicidade. E aí, por que isso? Se a gente pensar que... Eu vou pegar o caso de São Paulo, fazendo um resgate histórico. Os nossos grandes centros, se a gente pegar o exemplo de São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Belo Horizonte, Porto Alegre, são cidades maiores do que as grandes metrópoles do mundo e muito menos desenvolvidas. Pegar o histórico da transição campo-cidade, do êxodo rural, que é um problema histórico que a gente acompanha desde a década de 50 a 60, que tirou a população rural do campo, tirou a população do campo e colocou a população na cidade, sem preparar os municípios e sem um planejamento urbano que pudesse receber essa população, inclusive do ponto de vista da mobilidade urbana. Isso foi agravado na década de 80 com o que a gente preferiu chamar de bônus demográfico, ou seja, em que pese a transição de um segmento, de uma parte considerável da população saindo do campo e indo para as cidades a partir da década de 50 e a ausência de planejamento público para pensar como receber essa parte da população, na década de 80, com um aumento exponencial do número de jovens em relação ao total da população, que a gente... a Organização das Nações Unidas procurou chamar naquele período de bônus demográfico e que no Brasil se constitui um ônus demográfico pela ausência de planejamento, pela ausência de políticas públicas. Hoje, qual é a situação que a gente tem em relação a esse êxodo rural de juventude? É que o êxodo rural continua em relação à população geral e em relação à juventude, que o dobro, que a juventude sai do campo em direção à cidade 50% a mais do que o restante da população nas demais faixas etárias. Ou seja, enquanto continua o êxodo rural pela ausência de opções de permanência no campo, a juventude sai mais do campo em direção às cidades. E sai para qual lugar das cidades? Sai para a periferia, onde não há equipamentos públicos, de esporte, lazer, cultura, uso do tempo livre, e também não há transporte público. Então, isso demanda essa lotação dos transportes públicos nos grandes centros, e aí esse foi o estopim das manifestações que aconteceram, principalmente em São Paulo, por exemplo. São Paulo, se a gente pegar o valor da tarifa anterior do metrô de R$ 3,00, se a gente considerar um trecho de ida mais um trecho de volta de metrô apenas, e aí eu estou sendo muito otimista nessa consideração, porque as pessoas, em geral, pegam 4 conduções, eu estou falando só de um trecho, isso dá R$ 6,00 por dia no valor anterior. Considerando que o valor do salário mínimo diário é em torno de R$ 22,00,
É quase 1/3 do valor do salário mínimo gasto com o transporte público que as pessoas deixam. E aí, ao contrário de outros serviços públicos, outros direitos sociais, o transporte público é majoritariamente financiado a partir da tarifa individual, em que a população arca com a quase totalidade do valor desse transporte. Então, esse é um primeiro elemento. Em relação ao problema do transporte público. Em São Paulo, como eu citei, as linhas de metrô têm em torno de 90 quilômetros. Isso, se a gente pegar todas as linhas de metrô do Brasil, não chega ao sistema de metrô da cidade de Londres, por exemplo. E aí, na planificação do metrô, isso apontava que, na década de 90, São Paulo deveria ter 400 quilômetros de linha de metrô construída. Hoje, na década de 90. Hoje, a gente não tem 100 quilômetros construídos. Isso é uma vergonha, A discussão disso é uma demanda importante. Abrir, realizar uma CPI, discutir qual é o processo que resultou nesse não cumprimento do planejamento, da planificação do metrô no Estado de São Paulo é um elemento importante. Em segundo lugar, um tema considerado muito importante para a juventude brasileira e que se materializou é a repressão da polícia militar em todos os estados. Especialmente nessas manifestações, esse foi um elemento importante, foi um eixo central que norteou as manifestações recentes. E aí quero novamente pegar o exemplo do Estado de São Paulo, por quê? Porque a Polícia Militar é considerada no Brasil como a que mais viola direitos humanos, especialmente da juventude. O fato da Polícia Militar constantemente reprimir de forma violenta as várias manifestações, seja de trabalhadores, de professores, de sindicalistas, de vários outros movimentos sociais, não nos deixa... não nos pode deixar de lado o fato de que a Polícia Militar é a que mais viola os direitos da juventude brasileira. A gente tem em torno de 20 mil assassinatos de jovens negros no Brasil e é possível afirmar que o órgão que mais assassina jovens no Brasil individualmente é a Polícia Militar. E aí eu quero referenciar novamente a Polícia Militar de São Paulo, porque foi a que serviu de gatilho para outros manifestos e outros atos no Brasil. Então, naquela quinta-feira, 13 de junho, se eu não me engano, foi quando aconteceu aquele ato de repressão extremamente violento da Polícia Militar de São Paulo. Naquele momento, algumas manifestações eram realizadas, se eu não me engano, em Porto Alegre, Rio de Janeiro, mais uma ou outra cidade no Brasil. E, a partir daquele momento, aquilo ampliou o potencial de realização das manifestações. Eu sou do interior de São Paulo, participei de alguns atos em vários estados, então não só no Rio de Janeiro, em São Paulo, acompanhei em Brasília, mas em algumas cidades do interior também. Então, a partir daquela quinta-feira, 13 de junho, os atos que começaram a surgiram naquela sexta-feira, sábado, domingo e na segunda-feira, em apoio aos manifestantes que foram reprimidos de forma violenta pela Polícia Militar de São Paulo. Esse é um elemento importante que a gente gostaria de trazer. No estado de São Paulo foram presos cerca de 250 a 300 pessoas por formação de quadrilha, foram indiciados por formação de quadrilha. No último levantamento que eu acompanhei, a gente tinha em torno de 1.000 a 1.500 pessoas que foram indiciadas nos protestos no Brasil, e aí isso foi no início da semana passada, ou seja, esse número deve ter aumentado nos últimos dias, o que mostra esse caráter de repressão e de conservadorismo do organismo que é a Polícia Militar. Isso traz, de imediato, a necessidade de discutir a desmilitarização da polícia, que é uma recomendação que, inclusive, a Organização das Nações Unidas já fez ao governo brasileiro, e é um tabu que a gente se recusa a discutir. E aí, quando eu digo a gente se recusa a discutir, não é só no nível do Poder Executivo, mas também no nível do Poder Legislativo. É importante que o Senado, que a Câmara dos Deputados, possa aprofundar esse debate em torno da desmilitarização das polícias. E um outro tema que eu gostaria de trazer